Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu oro a Deus e peço para que esteja tudo bem. Meus amados irmãos, nesse dia de quarta-feira, eu quero ler com vocês uma passagem que fala muito ao meu coração. Está no livro do profeta Neemias. Hoje vamos falar um pouco sobre uma coisa maravilhosa, sobre a persistência. Amém? No seu capítulo 6, no seu versículo 1, até o verso 4, vai falar assim. A epígrafe do texto vai nos falar assim: os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Versículo 1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que tinha edificado o muro nele, já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer ou não poderei parar. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira respondi. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, muitas das vezes nós fazemos algumas funções que servem para nossa chamada. Neemias não foi diferente. Neemias era copeiro do rei, mas ele ficou sabendo, e ele estava próximo ao rei, trabalhava dentro do palácio, Neemias, e ele ficou sabendo como é que estavam as terras de Israel. Os muros estavam danificados, e ele ficou com um olhar tristonho. Mas o rei observou que ele estava tristonho e falou assim: rei, se o senhor me desse uma carta para mim passar o trajeto, que o senhor estava me autorizando a ir reedificar os muros da minha cidade, eu iria, faria e voltaria para estar contigo. E o rei concedeu isso a Neemias. Só que uma parte ele tinha se calçado. Mas quem disse que para fazer a obra de Deus é tudo fácil? E mediante a ele ser o copeiro do rei, ninguém saberia que ele seria um restaurador dos muros de Israel, um reedificador. O rei tinha o copeiro, mas Deus tinha um restaurador de muros. Oh, glória! Só que ele se calçou, conseguiu material, levou uma boa parte das coisas, da matéria-prima que precisava. E quando nós vamos reparar alguma coisa
quando nós vamos estruturar uma obra, nós precisamos fechar as brechas. E isso Neemias fez muito bem. Mas com isso, tinha Gesem, Sambalate e Tobias que tentavam atrapalhar a obra que ele queria fazer, não para ele, mas para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor nosso Deus. E isso muitas das vezes pode acontecer na sua vida, meu irmão, a minha irmã, que está vendo nesse horário. Por mais que você feche as brechas, o diabo ele não fica contente. Ele tenta enviar um atribulado. E foi isso que aconteceu. Sambalate e Tobias tentavam o parar. Mas você não tem a carta, você não tem a estrutura, você não tem o apoio do Senhor Jesus Cristo. Por que você vai parar para dar ouvidos àqueles que se levantam contra o seu ministério? Você tem uma carta, você tem uma autorização, um documento valiosíssimo que o rei te deu. Não olhe para trás, olha para frente. Você tem uma carta. Nós cristãos, nós temos uma carta aberta que é o Senhor falando conosco. Nós temos autoridade para falar no nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde nós iremos passar, meus irmãos, nós temos a carta aberta que é o próprio Senhor falando conosco. E não vai ter Sambalate e Tobias que vai nos parar. Observe, o Senhor, Ele nos garante vitória. Nós temos que estar posicionados. Vamos fechar as brechas. Vamos adorar somente o nome do Senhor Jesus. Vamos render graça somente a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Nosso Deus é fiel. Me alegra muito de falar sobre esse personagem. Neemias é inspirador para muito cristão. Para minha vida, pelo menos, é. Amém? Eu quero orar com você. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e eterno amado Pai. Pai, hoje eu quero te pedir a ousadia, a autoridade e a intrepidez de Neemias sobre as nossas vidas, meu Pai, que o Senhor confiou. Pai, o Senhor tem zelo com a tua obra, meu Pai. Eu venho te pedir que o Senhor venha sobre nós, meu Deus. Nos dá sabedoria, nos dá estratégia para que nós possamos avançar, meu Deus. Pai, assim como Neemias, através da profissão dele, ele conseguiu estar próximo a uma autoridade, meu Pai, que nós possamos também usar a nossa profissão, meu Pai, para nós cumprirmos o teu chamado, o teu reino, meu Pai, ser portadores da boa palavra, Senhor, e atender a necessidade do Evangelho, meu Pai, fazer a tua obra, Senhor. Usa-nos, meu Pai, nos capacita cada vez mais para que possamos ser usados, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero também apresentar aos meus irmãos, as minhas irmãs que estão vendo esse devocional no dia de hoje, meu Deus. Pai, eu quero pedir que o Senhor dê um dia tranquilo de vitória e paz para cada um deles, meu Deus. Que nós possamos avançar no reino. Aqueles que saem para trabalhar, aqueles que saem para estudar, para ir para uma faculdade, Senhor.
e aqueles também que ficam em casa. Senhor, aquele que está deprimido, o Senhor venha restaurar. Aqueles que estão adoentados, o Senhor restaure a saúde. Venha com a unção de cura, meu Pai. Meu Deus, aquele que está desempregado, o Senhor abra uma porta muito excelente de emprego, meu Pai. Que venha porta, janelas do céu abertas sobre a vida dessas pessoas. Eu emprego às vezes que ele nem pensou, ela nem pensou, meu Pai. Abençoa a dona de casa que fica edificando o lar, meu Pai. Trabalha junto ao seu marido. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, eu quero louvar e bendizer o nome do Senhor pela tua vida. Você, junto comigo, nós temos feito um evangelismo maravilhoso através desse devocional. Eu quero te pedir para você enviar para aquele que não conhece ainda o canal Pelo Reino, pois esse canal foi gerado no coração do Senhor Jesus para que nós pudéssemos avançar e evangelizarmos almas que precisam de uma palavra de ânimo. Tem testemunhos no podcast também. Meus irmãos, esse canal, ele não é para outra coisa a não ser a pregação do Evangelho. Testemunhos, reflexões, e juntos nós avançaremos no reino de Deus. Amém? Você que ainda não se inscreveu, eu te convido você a se inscrever. Curta, comenta, compartilha, isso aí, ativa o sininho aí, para toda vez que nós enviarmos algum material, você venha ser um dos primeiros. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua quarta-feira. O Senhor Jesus, Ele é fiel. Vocês são bênçãos, porque tem uma diferença do abençoado e da bênção. A bênção, quando está em um lugar, abençoa todos. O abençoado, ele só recebe a bênção. Vocês são bênção. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu amo todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor.